Bom dia, pessoal. Eu sou a Dani, vocês não me viram aqui ainda. Eu represento a Christian Vision, faço parte do time de marketing e eu vou estar introduzindo, então, a gente nesse primeiro capítulo do nosso relatório. Antes, eu só queria dar uma contextualização. Queria apontar que é muito interessante a gente observar um pouquinho o contexto desses adolescentes que responderam à pesquisa. Então, aqui a gente tem alguns números. Nesse primeiro gráfico, a gente tem aqui um desenho destrinchado do perfil de fé desses adolescentes. Então, a gente tem que na América Latina, 79% dos adolescentes que responderam à pesquisa se identificam como cristãos, e no Brasil esse número sobe para 82%. Então, a gente tem uma presença significativa de cristãos respondendo essa pesquisa. Então, claramente, isso vai influenciar os outros gráficos, os outros resultados que a gente vai observar. E ali ao lado, a gente tem o perfil de fé entre católico e protestante. Então, a gente tem uma divisão de 70% mais ou menos respondendo, se identificando como católicos e 30% como protestantes. Então, o primeiro capítulo que a gente vai ter de reflexão ali nesse relatório com os nossos dados é como os adolescentes da América Latina se relacionam com Jesus. Esse capítulo vai ser dividido em 3 sessões, e a primeira delas, pode passar já, por favor. Quem os adolescentes dizem que eu sou? Então, nesse capítulo, nós vamos ter alguns gráficos, são 3 deles, em que o estudo ele oferece algumas frases em que esses adolescentes selecionam aquelas que eles consideram verdadeiras, aquelas que eles entendem como sua opinião, ou entendem como verdadeiras, de forma geral. Então, essa primeira pergunta é: quais das seguintes frases você acredita pessoalmente ser verdadeira a respeito de Jesus? E aqui nós temos algumas frases mais a respeito da opinião que esses adolescentes têm. Então, frases como ele é confiável, ele é generoso, que são mais positivas, e frases como ele é irrelevante, é hipócrita, julga as pessoas, com essa tendência mais negativa. Como eu pontuei anteriormente, na América Latina, grande parte dos respondentes se consideram cristãos, se identificam como cristãos. Então, nós temos um percentual de respostas positivas muito maior quando a gente compara com o nível global, mas até mesmo dentre os cristãos globais e os cristãos latino-americanos, a gente percebe que na América Latina esse percentual continua acima, continua mais alto. Quando a gente faz esse recorte para o Brasil, que é nessa coluna de cá, a bolinha roxa, os números do Brasil também indicam uma percepção muito mais positiva sobre Jesus quando a gente compara com os números da América Latina, e um percentual abaixo da média em frases mais negativas. A única exceção desse padrão é na frase ele julga as pessoas. Então, já é um ponto de interesse para a gente analisar. Poxa, porque dentre todas essas alternativas de frases negativas, para os cristãos brasileiros, a que se destaca é ele julga as pessoas. O que acontece dentro de igrejas, dentro do contexto desses adolescentes, para que eles pensem mais isso? Visto que é o que foge do padrão, né, dessa visão mais positiva. Em seguida, um outro ponto muito legal aqui nesse mesmo gráfico é o percentual apontado pelo grupo daqueles que não se identificam com nenhuma fé na América Latina, que é a bolinha cinza, a última bolinha da coluna de cá. Nós temos esses percentuais muito parecidos com os percentuais globais, que inclui o grupo de cristãos também, o que indica para a gente que até mesmo dentro desse grupo de pessoas que não se identificam com nenhuma fé, ainda tende a existir uma visão mais positiva do que negativa sobre Jesus. E a gente entende que isso possivelmente é por conta da cultura cristã que a gente tem nos países, né? Visto pela própria quantidade de respondentes cristãos que a gente teve na pesquisa. Nesse gráfico, novamente, nós tivemos algumas frases que esses adolescentes puderam selecionar, aquelas que eles mais entendiam como verdadeira a respeito de quem é Jesus. Então, não mais a sua opinião pessoal, mas quem é Jesus? Nós temos frases como ele era Deus em forma humana, ele era um profeta de Deus, ou até mesmo um personagem mítico, fictício. De forma geral, todos os grupos tiveram a mesma tendência de resposta, então grande parte respondeu que ele era Deus em forma humana e ele era um profeta de Deus, incluindo os cristãos brasileiros, que está representado nesse gráfico ao lado aqui, a bolinha roxa novamente. Mas, novamente, um destaque para o grupo daqueles que não se identificam com nenhuma fé. Nós temos, novamente, um dado muito interessante para analisar aqui. Eles são o grupo que mais aparece, que menos tem uma tendência de resposta. Então, a gente observa números muito parecidos em todas as opções, o que mostra que não existe muito claramente um consenso entre eles sobre quem é Jesus. Esse entendimento
fica um pouco espalhada entre todas essas opções que a gente encontra aqui, o que também é um ponto muito legal para a gente analisar. E por fim, pode passar nessa sessão. Nós temos, mais uma vez, outras frases, mas aqui são frases como ele foi crucificado, ele operava milagres, ele era Deus em forma humana, ele voltará um dia. Então, menos sobre quem Jesus é e mais sobre o que ele fez e faz. Aqui eu quero dar um destaque maior para a opinião dos cristãos brasileiros. Então, nós temos percentuais bem altos em frases como ele foi crucificado, ele operava milagres, ele ressuscitou. E esse percentual ele acaba baixando em frases como ele está ativo no mundo hoje, ele deseja ter um relacionamento pessoal com as pessoas. E o que a gente pode tirar disso? Que parece existir dentro dos cristãos brasileiros uma tendência muito maior em se apegar à imagem de um Jesus mais histórico do que, de fato, um Jesus que está presente no nosso contexto, que a gente se relaciona. E aí abre um novo questionamento para a gente, né? Por que aparentemente existe essa tendência dentro dos cristãos brasileiros de uma figura de Jesus mais afastada e não tão presente? E aí a gente entra na nossa próxima sessão, que é Conhecendo e Crescendo com Jesus. O Barna Group, já há algumas pesquisas, tem feito essa divisão dentro do grupo de cristãos para compreender o seu comprometimento com a fé. Então, a gente tem o grupo de cristãos, mas dentro disso a gente tem subgrupos de pessoas que se consideram cristãos comprometidos e pessoas que se consideram cristãos nominais. Nesse primeiro desenho, nós temos os valores globais. A grande maioria, quase 50% dos adolescentes globais se identificam em outros, então não se identificam com essa fé cristã. Em seguida, os cristãos nominais com 30% e os cristãos comprometidos em apenas 22%. Felizmente, no Brasil, essa grandeza se inverte e a gente tem a grande maioria dos brasileiros, dos cristãos brasileiros, se considerando comprometidos. Mas, ainda assim, a gente vê que o percentual é a terceira linha do Brasil, tá? A gente vê que o percentual de cristãos nominais no Brasil ainda é relevante, é significativo, é alto. Mas isso começa a responder a nossa pergunta: por que essas pessoas têm essa visão de um Jesus histórico e não de um Jesus que eu me relaciono? Muito possivelmente porque são esses cristãos nominais que não têm esse compromisso com a sua fé cristã. Nesse gráfico, a pesquisa ela pergunta qual o seu grau de concordância com cada uma das afirmações a seguir. Nós temos aqui: meu relacionamento com Jesus me traz alegria e satisfação profundas, e ali Jesus fala comigo de uma maneira que é relevante para a minha vida. E esse gráfico, ele já apresenta esse recorte entre os cristãos comprometidos e os nominais para compreender como é o relacionamento, então, desses cristãos nominais. A gente percebe que existe essa visão mais afastada de quem é Jesus, mas e o relacionamento? Como ele é? Eu vou apresentar de uma forma geral, porque ambos os gráficos, eles apresentam padrões similares. Então, a gente percebe que dentre os cristãos comprometidos, tanto a nível global quanto da América Latina, são muito altos em questão de concordância essas frases, naturalmente, mas na América Latina ainda maior que a nível global. Mas o interessante é quando a gente olha para o gráfico dos cristãos nominais, globais e da América Latina. A diferença é muito grande. Os adolescentes da América Latina, que se consideram cristãos nominais, têm quase o dobro do percentual de concordância em comparação com os cristãos nominais globais. Então, isso é muito significativo, porque, embora eles tenham, não se considerem tão comprometidos com a sua fé, eles ainda conseguem enxergar a relevância, a alegria e a satisfação de um relacionamento com Jesus. E, novamente, isso volta à nossa reflexão ali da primeira parte, né? Que existe essa opinião mais positiva. Então, muito da nossa cultura, muito do que tem sido feito, tem influenciado a forma que esses adolescentes olham para Jesus, a ponto deles entenderem que o relacionamento com Jesus é parte importante dessa caminhada também, embora eles não se considerem comprometidos ainda. Então, a gente se pergunta, né? Ok, nós temos a visão positiva, nós temos tanto de Jesus quanto do relacionamento com ele, mas a gente percebe que não existe um conhecimento tão grande a respeito de quem ele é. Então, o que falta? É conhecimento? E se eles estão dispostos a aprender isso? Aí entramos na nossa última sessão desse capítulo. Pode passar também, por favor? Uma jornada de aprendizado com Jesus. Já vou dar um spoiler, o cenário é positivo. Então, sim, essa é uma geração extremamente curiosa, extremamente antenada e, assim, sedenta por saber.
Então, a gente tem aqui a pergunta: ao longo do restante da sua vida, quão motivado você está a continuar aprendendo mais sobre Jesus? O do Brasil é esse terceiro aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o número, mas nós temos 90% dos brasileiros que responderam essa pergunta dizendo que estão ao menos um pouco motivados. 90%. Lembrando que os adolescentes cristãos dessa pesquisa brasileiros que responderam eram 82%. Então, nós temos mais do que isso, ao menos um pouco interessados em aprender mais sobre Jesus. Pode passar no próximo? Aqui nós temos um gráfico com a mesma pergunta, só que com essa divisão dos cristãos comprometidos, nominais e os demais adolescentes. A gente observa o mesmo padrão que encontramos naquele outro gráfico, em que os cristãos nominais da América Latina, eles têm essa inclinação, essa motivação maior que os globais. Mas outro ponto de atenção muito interessante é a última coluninha ali, dos demais adolescentes na América Latina. Nós temos um número de quase 50% desses adolescentes, ao menos um pouco motivados a conhecer mais sobre Jesus. São pessoas que não se identificam com a fé cristã, mas que têm esse interesse, quase 50% desses adolescentes. Então, o que isso fala para a gente? Essa é uma geração que quer aprender, é uma geração curiosa. Ao longo desse capítulo, o que a gente pode ver? Existe essa visão positiva sobre Jesus, apesar de não ter um entendimento completo a respeito de quem ele é, do que ele faz, de como é esse relacionamento. Existe essa ideia de como o relacionamento com Jesus é relevante, é bom, traz alegria, traz satisfação, até mesmo daqueles que não tomaram esse passo a mais de se comprometer com Jesus, né? E, por fim, é uma geração que quer aprender, que tem sede, que dá essa abertura. Isso é uma oportunidade gigantesca para a gente. Esse capítulo ele começa com a pergunta: quem eles dizem que eu sou? E eu quero finalizar minha fala com uma pergunta para vocês também. Sabendo a resposta disso agora, quem nós, como igreja, como ministério, como liderança, quem nós vamos dizer que é Jesus para essa geração? Obrigada. E é um cenário realmente otimista, né? Muito otimista. A gente fica mais feliz do que preocupado, né? Porque antes de ver resultados de pesquisa, a gente fica preocupado como é que está a geração, né? A gente está fazendo certo como igreja, né? O que a gente está fazendo e como que a gente pode, né, continuar alcançando essa geração que está cada vez mais bombardeada, às vezes, pelo mundo aí, né? E só um comentário, né? É sobre esse percentual de jovens que dizem que Jesus ainda é uma fonte de esperança e de generosidade. A maioria dos jovens latino-americanos disseram que Jesus, para eles, é fonte de esperança e generosidade. Isso é muito interessante. E no Brasil, né, para a gente vê que 81%, né, um percentual maior do que qualquer outro país estudado, diz que Jesus é confiável, né? Isso é muito interessante. A gente vê que Jesus, apesar de, às vezes, nós falharmos, às vezes como igreja, como líderes, ou os jovens adolescentes serem bombardeados com tantas coisas aí, ou influências externas, eles ainda veem Jesus como uma figura de referência, de confiança e de generosidade, né? Só uma historinha do meu contexto, né? A gente trabalha em desenvolvimento comunitário lá no Rio de Janeiro, numa favela, e a gente trabalha com juventude lá, e ontem eu tive a experiência de deixar um jovem que está participando de um curso de barbeiro cortar meu cabelo, né? Não vou fazer a pesquisa Barna aqui para dizer se ficou bom ou não, porque não é só o cabelo o problema. Mas eu perguntei para ele, 15 anos, né? Quem você acha que é Jesus para você? Né? E ele disse que Jesus é uma figura para ele de segurança. Essa palavra segurança chamou minha atenção, né? Porque às vezes os jovens estão envolvidos em TikTok, em tantas coisas, né? YouTubers têm ídolos, né, do mundo que eles visualizam, que eles se espelham, mas ainda veem Jesus como uma figura de segurança, né? Um jovem que caminha com a gente no centro comunitário cristão. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Me motivou muito. E é legal ver que a gente, como igreja, a gente pode acertar, né, ao atingir esses jovens e trazer Jesus para o centro, né, dos nossos relacionamentos, do que a gente faz como igreja, porque realmente é algo que vale a pena, né? A juventude está bombardeada, mas Jesus ainda é uma esperança e uma figura de referência para muitos deles, né? Bom dia, meu nome é Thiago, eu sou da Envisionar, depois mais para frente eu posso me apresentar melhor, mas eu queria fazer rápidos comentários em cima dessa sessão. A pesquisa mostra dados que eles vão conversando uns com os outros para a gente tentar enxergar uma tendência muito clara, né? Então, nos dados que a Dani falou sobre o jovem, o adolescente, na verdade, não enxergar
Jesus como uma pessoa real, ou 51% só dizem que Jesus é uma pessoa real, não conseguem ter um relacionamento tão próximo com Jesus, se conectar com Ele. Isso acaba confirmando outras informações do relatório que mostram que o adolescente também muitas vezes se sente desacompanhado de líderes adultos, líderes cristãos, da própria igreja. E isso nos dá uma pista de que talvez ele não consegue se aproximar mais de Jesus, não consegue se conectar mais com Jesus, porque ele não tem com quem fazer isso, ele se sente sozinho nessa caminhada, né? E a resposta para isso sempre vai ser discipulado, né? Como é que a gente pode acompanhar o adolescente, desenvolvê-lo para ele ter essa fé relacional com Jesus? Mas eu só consigo levar um adolescente a ter uma fé relacional com Jesus se eu também me relacionar com ele, eu também entrar na vida dele, fazer parte da vida dele. Então, como a Dani falou, o cenário é positivo para a gente comparando o resto do mundo. A gente tem adolescentes que estão com vontade de aprender sobre a Bíblia, a gente tem adolescentes que estão interessados na fé, que têm uma fé em Jesus como sendo alguém realmente que é Deus, que foi encontrado em forma humana, mas ele não está conseguindo ir além desse relacionamento com Jesus, ele não está conseguindo fazer disso uma prática muitas vezes no seu dia a dia, né? Ou usar desse relacionamento com Jesus para influenciar o mundo. Vai ser a última parte do relatório hoje. Então, nós, como líderes cristãos, talvez a gente, meu olhar aqui, né, um recorte dessa realidade, somos realmente convocados e chamados para falar como a gente pode ser resposta como líderes cristãos para esse adolescente, para ajudá-lo a ser discípulo de Jesus de verdade, num relacionamento intencional pessoal, para que ele também desenvolva esse relacionamento com Jesus.